companheiros da espiritualidade, Dimas de Souza, demais mentores deste abençoado estudo. Mais uma vez estamos todos unidos aqui, juntos, por mais um domingo, para nós aprendermos um pouco mais da tua doce e amorosa mensagem, que seja hoje para nós mais momentos de reflexões, de luz, de aprendizados, de partilha. Permita, Senhor, que o Luciano e a Andiara, que farão o estudo hoje, possam sim receber o amparo de seus mentores, dos mentores desse estudo, a fim de que as elucidações possam encontrar lugar favorável em nosso coração. Abençoe a cada um de nós aqui presentes, a cada família representada, e obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Então, vamos lá, né? Nós estamos conversando sobre Paulo. Então, a gente passou da terceira viagem de Paulo. Paulo chega a pedido de Tiago, vai a Jerusalém. Em Jerusalém, o Sinédrio começa a fazer muitas perseguições, açoites a Paulo, porque o grande motivo é que eles consideravam Paulo um traidor, consideravam que Paulo desrespeitava a lei de Moisés, desrespeitava as tradições judaicas, e Paulo aderiu a Jesus, o Messias, que para os fariseus judeus era um mendigo, um ser desclassificado, e eles não aceitavam essa conversão de Paulo com esse ardor ao cristianismo, né? Então, Paulo é preso em Jerusalém no sentido, porque senão os membros do Sinédrio, os judeus mais radicais, iam matá-lo ali mesmo, apedrejá-lo. Então, ele é preso na Torre Antônia, e eles tentam resolver o problema com o Sinédrio, mas isso só agrava as desavenças e a irritação dos fariseus e de seus seguidores contra Paulo, de maneira que o tribuno romano transfere Paulo para Cesareia, para que o governador, na época Félix, resolvesse o problema. Então, ele tira o problema de Jerusalém, onde o Sinédrio, né, era muito forte, muito ativo e queria, de todas as maneiras, matar Paulo, e Paulo é transferido para Cesareia, para o governador da província, né? Inicialmente Félix. E depois, Félix segundo o livro Paulo e Estevão, né? Quem quiser acompanhar, no capítulo 8 do Paulo e Estevão, Félix é mudado de setor, ele é transferido para outra província. E entra um outro governador no lugar, que é o Festo. Então, Paulo é entregue nas mãos de Festo. Certinho? Então, esse é o contexto. E aí, Andiara vai comentar essa posição. Paulo, Festo, e acho que tem um pouquinho do Rei Agripa também, né, Andiara? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Nós estamos aí seguindo o Atos dos Apóstolos, né? E hoje, então, eu vou falar um pouquinho do capítulo 26, versículo 24, que diz o seguinte: defendendo-se ele com essas palavras, Festo disse com grande voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te levam à loucura. Bom, para a gente entender o contexto, o Lu já explicou para a gente um pouquinho. Paulo, ele tinha sido transferido, ele estava preso, ele foi preso pelos romanos, e ele tinha sido transferido de Jerusalém para Cesareia.
para a cidade da Cesareia, que ficava na região da Judéia. Essa região estava sendo governada atualmente pelo Festo, não é? O governador Festo, que tinha substituído o governador romano Félix. Bom, Festo ficou com o problema do Paulo nas mãos dele, e os judeus estavam cobrando que ele julgasse Paulo e o condenasse à morte. Então, Festo chama Paulo para interrogá-lo. E Paulo, na conversa com Festo, ele apela para ser julgado por César. Ele apela para ser julgado em Roma. Porque, apesar de Paulo ser judeu, ele tinha cidadania romana. Porque ele herdou isso do pai dele. O pai dele era muito rico e comprou a cidadania romana. Então, isso só era permitido aos romanos, apelar para um julgamento para César, para ser julgado por César. E então, nesse meio tempo, um rei romano também, chamado Agripa, ele vai a Cesareia visitar o novo governador, felicitar o novo governador, e Festo, né, chama Agripa para conversar sobre Paulo e pedir a opinião da Agripa sobre Paulo, o que fazer com Paulo. E então, o Agripa chama Paulo para uma conversa também. Os três vão conversar e Paulo começa a falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a conversão dele às portas de Damasco. E nessa hora, o Festo fala essa frase que vai ser analisada por Emmanuel. Festo disse com grande voz: "Estás louco, Paulo. As muitas letras te levam à loucura." Então, essa é a passagem. No final da conversa, os dois, Festo e Agripa, chegam à conclusão de que Paulo é um homem louco e que ele não cometeu nenhum crime. Mas como Paulo havia apelado a César, ele teria que ser julgado por César. Então, vamos lá ver o que o Emmanuel nos diz a respeito disso. Bem, o Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que chamar os discípulos de Jesus de loucos é um argumento muito antigo, utilizado por pessoas que esqueceram da sua essência espiritual e que são complacentes com seus próprios erros. E que quando nós nos alistamos a ser seguidores, aprendizes de Jesus, o que nós devemos esperar desse mundo e dessas pessoas? Nós vamos esperar sarcasmo e muitas perseguições. E que nós não devemos esmorecer, e nós não devemos perder tempo com lamentações. Nós devemos ficar firmes aí na luta. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. É isso. É interessante que a gente vê, porque Paulo tinha uma erudição brilhante. E quando Paulo falava, ele realmente levava as pessoas a raciocinar. A argumentação dele era muito forte, né? E é interessante a gente entender esse contexto, porque Paulo ficou cerca de 2 anos, né, Dira? 2 anos preso. 2 anos. Inicialmente com Félix, depois com Festo. E nesses Isso. 2 anos ele conversou, argumentou, e os julgamentos eram diferentes do que a gente via. O próprio acusado se defendia. E os acusadores dele eram os fariseus, né? E eles iam, por vezes, a Cesareia tentar pegar Paulo, levar Paulo para um julgamento no Sinédrio, né? E numa dessas tentativas é que há muitos desses diálogos, e Paulo, uma argumentação extremamente consistente acerca da história. E o problema do Sinédrio é que Paulo sabia a história. Paulo era judeu.
Então, ele vinha com a história desde os profetas, passava por Moisés, conversava sobre o seu período de perseguição aos cristãos, depois ele chegava no seu momento de conversão em Damasco e falava do Cristo, unindo todas essas partes, como o próprio Cristo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim aplicá-la. E Paulo conseguia fazer essa conciliação de uma maneira espetacular. E os fariseus ficavam loucos com isso, né? Mas a argumentação de Paulo era brilhante, né? A ponto de reis, governadores, tribunos romanos, extremamente orgulhosos, cheios de si, ouvirem Paulo. Eles gostavam de ouvir Paulo, né? Numa dessas audições, é que Festo fala isso para o Paulo. Né? Estás louco, as muitas letras, até nessa hora, ele fala, as muitas letras, ou seja, você é muito culto, rapaz, como é que você está louco com essas ideias? Né? E Paulo, com muita serenidade, dizia que era o Cristo, era o Messias, que era importante se adaptar a essas ideias, colocar essas ideias dentro de si. E mais do que falar, ele vivia isso. Por isso ele era tão respeitado. Ô, Lu, e interessante também da gente colocar aqui como que já estava tudo concatenado, né? Que Paulo já, eu tenho a impressão que ele já sabia que ele ia a Roma, que ele ia morrer, porque ele apelou a César. Então, ele sabia que ele tinha que ir para Roma. Se ele não tivesse apelado para César, ele teria sido solto, porque o próprio Festo e o rei Agripa disseram que ele não tinha cometido crime nenhum. Se ele não tivesse apelado a César, ele teria sido solto. Então, como que já estava tudo concatenado, que ele tinha que ir para Roma, né? Jesus já tinha falado isso para ele, que era necessário que ele fosse testemunhar em Roma, na capital do Império. Já havia falado por via intuitiva, por via mediúnica a ele. E ele realmente foi para Roma, que é a nossa famosa quarta viagem apostólica de Paulo. Não é? Então, isso ocorreu por volta aí do ano 58, 60, né? Depois de Cristo, na época do imperador Nero. Então, nós vamos entrar nessa parte agora, certinho? E aí eu queria propor para vocês uma coisa, porque quando a gente vai seguindo os Atos dos Apóstolos, do Emmanuel, daqui a pouco ele volta, a próxima lição é ele voltando no começo dos Atos dos Apóstolos, que ele vai associar o livro Paulo e Estevão com os Atos dos Apóstolos, vai colocar textos para a gente conversar sobre eles. Então, o próximo texto, seguindo o livro dos Atos dos Apóstolos, do Emmanuel, né, comentário aos Atos, é um texto onde há a escolha dos 7 varões muito dedicados a Deus, e um dos 7 varões é Estevão. Então ele volta lá no começo dos Atos dos Apóstolos. Mas, se nós pegarmos os Atos dos Apóstolos aqui no Evangelho, nós estamos finalizando, faltam 2 capítulos, 27 e 28. Então eu queria propor para vocês que nós terminássemos o 27 e o 28, para a semana que vem alguém faria o comentário, fazia um resuminho desse 27 e 28, que é exatamente o embarque de Paulo para Roma e depois a prisão de Paulo em Roma. Certo? Então, alguém comentaria esse pedacinho da história e na outra semana nós voltássemos os comentários de Emmanuel. E aí, que aí nós vamos rever todo o Ato dos Apóstolos, mas seguindo junto o livro Paulo e Estevão. Certinho? Tudo bem? Podemos fazer assim, gente? O que vocês acham? Porque senão vai ficar o finalzinho sem acabar. Podemos sim. Podemos? Então vamos lá. Quem que se dispõe a fazer aí? São 2 capítulozinhos, o 27 e o 28, que tratam da viagem de Paulo para Roma. Quem que finalizaria aí para a semana que vem?
Alguém? Alguém se dispõe? Ô, Luciana, eu só não pego porque eu tenho um curso da AME semana que vem. É o fim de semana inteiro, eu não sei o horário ainda, mas no dia 24, se você quiser já deixar marcado, eu pego, sem falta. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer. Oi. Porque você podia fazer, porque você está mais por dentro, e como é diretamente do Evangelho, né? Tá. O que você acha de você fazer? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o Evangelho, faço um resuminho do 27 e 28, que é o embarque de Paulo para sua quarta viagem, que é uma viagem onde ele é prisioneiro direcionado para Roma, mas Paulo transforma isso numa viagem apostólica, né? Não perde tempo. Então, é a quarta viagem apostólica de Paulo. E depois, Vanessa, aí no primeiro do. Tá. Depois, Pode deixar comigo. No dia outra, 24. isso. Você Qual? volta para o livro Os Comentários de Emmanuel, na página 110. Os 7 auxiliares dos apóstolos. Certinho? Aí nós vamos estar voltando lá no começo dos Atos dos Apóstolos. Mas vendo agora de uma perspectiva que a maioria dos assuntos tratados aqui tem o texto correspondente no Paulo e Estevão. Aí a gente vai analisando junto Paulo e Estevão e os Atos dos Apóstolos. Uma nova perspectiva, tá bem? Combinado? Podemos fazer assim? Combinado. Isso, aí dia 24 fica semana que vem você, dia 24, então eu pego, tá? Isso. Tá joia. Beleza. Então, tá certo. Então vamos. Feito isso, voltemos para o céu e o inferno, tá bem? Então, no céu e inferno, estamos comentando o capítulo 8, onde Allan Kardec fala dos anjos, né? E Allan Kardec fala no início, né, do concílio de Latrão, que na verdade foram 5 concílios, o primeiro deles em 1100, né? E ele põe o último e o quinto em 1500, e ele põe algumas proposições que foram feitas dentro do concílio de Latrão. E se a gente resumir, o que eles estavam propondo? Que existe, segundo a frase aqui do concílio de Latrão, no começo dos tempos, o concílio de Latrão diz isso, no começo dos tempos, foram conjuntamente criadas do nada, né? Essa é a teoria do concílio de Latrão, 2 criaturas, a espiritual e a corpórea, certo? Aí eles põem a angélica e a mundana, certo? Então, a espiritual e a corpórea, ele põe. A espiritual seria a angélica e a corpórea seria a mundana. E aí eles põem uma coisa esquisita no meio. E põem um elo entre elas, seria a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então fica uma coisa meio estranha. Segundo o Concílio de Latrão, Deus criou seres espirituais para ser anjos, seres espirituais criados para ser seus auxiliares, né? Anjos, ou seja, serem os mensageiros de Deus, e criou seres espirituais corporais para trabalhar aqui na matéria. E ponto. Ou seja, e aí nós entendemos a doutrina das penas eternas ou da beatitude eterna, porque nós teríamos esses seres. E aí nós lemos isso como resumo, né? E agora nós vamos terminar as ideias do Concílio de Latrão e vamos começar a entrar na refutação de Kardec, certo? Então nós estamos terminando essas ideias. E seria o capítulo, o parágrafo, enquanto somos condenados a ver as coisas externas. Certinho, Gabriela? Certinho. Todo mundo achou aí? Tá bem? Podemos? Então vamos lá. Está no finalzinho, a última folha desse capítulo, viu? Vamos lá.
Enquanto somos reduzidos a não vermos, senão pouco a pouco, em uma certa medida, as coisas que estão fora de nós, e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem como em um enigma e num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforço o que lhes interessa saber, e estão em relação imediata com o objeto de seu pensamento. Seus conhecimentos não são o resultado da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abarca todo o conjunto, o gênero e as espécies que dele derivam, os princípios e as consequências que dele decorrem. Pode continuar? Pode terminar. Uhum. A distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. Então, ele está falando dos seres angélicos. Na visão deles, seriam isso aqui. Aí ele cita até Paulo, né? Quando Paulo, no Coríntios 13, cita, né? Hoje eu vejo como no espelho, ofuscadamente, mas amanhã verei face a face o que realmente sou, né? Então, traz uma visão que não é a visão do concílio. Essa é uma ideia de Paulo que eu, enquanto espírito ainda em crescimento, eu vejo ofuscadamente. Mas amanhã, enquanto espírito liberto, espírito livre, eu verei quem realmente sou. Então, Paulo traz uma perspectiva de progresso, de crescimento espiritual, não de um ser privilegiado. E aqui o Concílio de Latrão traz como seres privilegiados. Então, nem cabe a citação de Paulo aqui. Vamos lá? A essência divina, sendo infinita, é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhes são ocultos. Ela, porém, lhes revela em segredo, quando os encarrega, em certas circunstâncias, de anunciá-los aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem, como entre nós, por meio de sons articulados e de outros sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem dos olhos para ver, nem das orelhas para ouvir. Não tem mais o órgão da voz para manifestarem os seus pensamentos. Esse intermediário habitual das nossas conversas nem lhes é necessário, mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio e que é todo espiritual. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. Aqui é interessante que ele já põe uma visão de anjo, de espírito superior, né, de espírito puro, que realmente as comunicações são através de ideias, de ondas eletromagnéticas, não nessa palavreado nosso, arrastado, às vezes mal compreendido, maldito, maldito no sentido de dizer inadequadamente, né? Que a gente ainda tem com a dificuldade com as nossas linguagens, tá bem? A linguagem dos anjos não, é o pensamento, é a essência, como eles se sentem. Certinho? Vamos lá. Só Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é. Mas, segundo os autores sacros e os santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua importância e a sua extensão, a Terra, não sendo senão um átomo, em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Isso nós já sabemos também, né? A população espiritual. Se nós pensarmos no universo, então, Nossa Senhora. Então, aí a gente tem um brutal número de seres vivos, né? Vamos lá. Uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia de majestade do Rei dos Reis, senão essa multidão inumerável de anjos,
que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm, sem cessar prosternados ou de pé diante do seu trono? Os pais, os pais da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Então vamos lá. Aí é o imaginário nosso, né? O humano, no caso aqui, o imaginário da Igreja Católica, como seria a organização dos anjos ou de espíritos puros no plano espiritual. É isso que ele vai trazer aqui agora, aquela confusão que a gente já fala, a confusão dos nomes é de vocês. Aqui nós vamos ver confusão de nome. Vamos lá. Os da primeira e da mais alta hierarquia são designados em razão das funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como abrasados diante de Deus com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são um reflexo luminoso da sua sabedoria. Aqueles, tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer-lhe o brilho. Vamos lá. Aí cada categoria divide em 3, ele vem falando. Isso é o Concílio de Latrão, tá? Está trazendo isso. Vamos lá. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações, que atribuem aos anjos de ordem inferiores as suas missões e os seus encargos, as virtudes, que realizam os grandes prodígios, reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, as potências, que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Vamos lá, Gabi, segue aí. Os da terceira hierarquia têm em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, os anjos guardiães, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação. Eles trazem uma hierarquia segundo o entendimento do Concílio de Latrão. Se a gente pensar em nós espíritas, Kardec organizou como espíritos de primeira ordem, de segunda, de terceira ordem. É só uma busca de organização. O que a gente vai chamar a atenção aqui, que Kardec vai chamar, é que não há um relato de uma ideia de que há progressão entre as classes. A ideia deles é que são figuras estanques. Cada um foi criado no seu lugar por um Deus que, se fez dessa maneira, é um Deus que tem privilégios, ou traz alguns privilegiados. Deus trouxe serafins, depois querubins, como se Deus tivesse criado esses seres dessa maneira. Isso é que chama a atenção. A organização, tudo bem, pode ser para o nosso entendimento. O que não podemos concordar é que não haja uma progressão, ou seja, a lei do progresso ela precisa agir, que é a qual nós estamos submetidos. Diga, Silvana. Silvana, liga o microfone aí. Liga o microfone aí. Aperta aí no celular que ele aparece aí. Dá um toquinho na tela que ele aparece embaixo aí. Pode falar, Silvana. Não ligou não, Vanessa? Não está dando para ouvir, Sil. Você consegue ligar aí, Vanessa? Estou tentando aqui. Acho que ela... Deu. Foi. Ou seja, eles não precisam passar pelo processo da evolução? Isso. Essa era a ideia dele.
É exatamente isso que o Concílio lá traz. Não há essa ideia do progresso. Eles trazem uma ideia de evolução e progresso, eles teriam que explicar como isso se daria. E aí, para explicar como isso se daria, eles teriam que falar que tem que existir mais de uma existência. Porque como seria essa evolução? O pessoal vai ter que desligar o microfone. É dando microfonia. Isso. Não é? Porque na ideia deles era isso. Se eles falam que teria uma evolução, que todos nós íamos seguir um processo evolutivo, seguirmos a lei do progresso, eles teriam que falar, mas como isso se dá? Se eles falavam que são criados seres privilegiados e outros seres espirituais que estariam ligados ao corpo, né, de uma maneira que isso não se modificaria, não existiria a lei do progresso no entendimento deles. Se eles mudassem o entendimento, eles iam se estar contradizendo e ficariam difícil deles se explicar. Né? Que até hoje o que acontece, gente. A gente vê com muita clareza isso. Porque quando a gente pega as escrituras, as traduções do hebraico, fica extremamente claro que as vidas são sucessivas. Não é? Se a gente pegar o Evangelho de João, no início é claramente o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando você pega a tradução do hebraico, o se fez carne é carne mesmo, eles usam o termo baçar. Baçar é carne de animal, carne humana. Não é uma carne alegórica, é carne mesmo. Então, o Evangelho de João, que era judeu, que sabia muito bem do Antigo Testamento, ele já começa falando isso. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, fica muito claro quem era o Verbo, que era Jesus, lá no livro de Gênesis. Né? Então, a igreja sempre se recusou a aceitar isso. Né? Agora, para os judeus, isso era uma ideia tranquila. A reencarnação, a ressurreição, né? Principalmente os fariseus. Os saduceus já não aceitavam a ressurreição, né? Nos dizeres de Paulo. Né? Por isso que os saduceus brigavam muito com os fariseus. Dentro deles havia divergências. Né? Mas aqui nós estamos falando para a Igreja Católica, para os evangélicos. É extremamente claro, quando a gente pega as traduções, que no hebraico vem as nossas muitas vidas, né? As nossas modificações ao longo do tempo e novas encarnações, novas vindas pela misericórdia do Senhor. Beleza? Vamos lá? Podemos ir, Gabi? Ficou claro aí, gente, a ideia? E agora nós vamos entrar na refutação do Kardec. Ele vai citando o concílio e vai colocando, né, a sua ideia contrária, vai desmentindo, vai negando o que o concílio fala. Aí vai fazer isso que nós estamos fazendo agora, mas não pode ser isso por causa disso, não pode ser aquilo por causa daquilo outro. É isso que ele vai fazer agora. Vamos lá? Refutação. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada ter feito para adquiri-los. Estão, em primeiro lugar, na obra da criação. No último lugar, a vida puramente material. E entre as duas, a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos a corpos materiais. Aí fica aquela coisa esquisita. Ele está citando o concílio. Está dizendo claramente que os anjos seriam seres privilegiados. É isso. Criados privilegiados desde o princípio.
Essa que é a ideia do concílio. E aí Kardec vai vir trazendo a refutação disso. Vamos lá? Vai. Pode falar, Vá. Isso tiraria totalmente a questão da justiça divina, né? Porque se ele privilegia obrigatoriamente alguns já nascerem numa condição tão superior e outros já vêm condenados a uma materialidade e a ser muito mais atrasada, né? Essa conquista dessa esfera, isso tiraria por absoluto o princípio básico divino, né? Soberanamente bom e justo. Bom e justo. E Kardec vai falar isso aqui, daqui a pouquinho ele vai falar exatamente isso no texto. Vamos lá. Várias dificuldades capitais resultam desse sistema. Qual é, primeiro, essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Quer se referir às plantas e aos animais? Seria, então, uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal mais inteligência do que numa planta, e nesta mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, está unida diretamente a um corpo que não é senão da matéria bruta, porque sem alma não tem mais vida do que um torrão de terra. É interessante, porque é exatamente aquilo que eu falei no início. Quem seriam esses seres, né? Um ser espiritual, o anjo, tá. E o outro, um ser material, que eles não explicam bem o que é. E no meio disso, a humanidade, que tem uma alma ligada ao corpo. Mas como é que se daria isso? Não é? É difícil entender o que o concílio queria com isso. Não é? E Kardec está colocando exatamente. Mas se você fala isso, então você está negando que os animais têm uma certa inteligência, mesmo que seja instintiva, mas já tem, e as plantas são também, já têm sensações, já têm alguma coisa a mais do que o reino mineral. Então, quando Kardec refuta, ele volta lá na Gênesis, porque ele começa a dizer o quê? Bom, para nós, espíritas, nós temos um princípio inteligente que, simples e ignorante, vai seguindo o seu caminho evolutivo de progresso, passando pelos reinos, estagiando entre os reinos, até que ele tenha a condição de se expressar num corpo humano. E aí seria esse o processo evolutivo do princípio inteligente Kardec. Muito lógico, muito claro. Né? E, além disso, nós teríamos um progresso espiritual. Nós vamos seguindo enquanto espíritos até que cheguemos a espíritos puros. Ou seja, há uma lógica, uma coerência nos ensinos de Kardec. Diga, Gabi. Não ia falar. Vamos lá, então. Essa divisão, evidentemente, deixa de ter clareza e não concorda com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, tombada diante dos progressos da ciência. Então, essa teoria dos 4 elementos era uma teoria que surgiu, parece que na Grécia, não tem muito claro, que é que tudo no universo era formado por fogo, água, ar e terra. É isso que era a teoria dos 4 elementos, que depois foi refutada, e, quer dizer, não tem o menor sentido isso. Vamos lá. Admitamos, portanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, disse, o plano divino, plano majestoso e completo, como convinha a sabedoria eterna. Notemos primeiro que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas, formadas sucessivamente. De uma a outra, a solução de continuidade. Ao passo que na natureza tudo se encadeia, tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, onde todos os elementos, que não são senão transformações um dos outros, têm seu traço de união. Essa teoria é verdadeira, no sentido em que esses 3 termos existem evidentemente, apenas é incompleta. Faltam-lhe os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Então,
A teoria, né, que a gente vê na doutrina espírita é que tudo se encadeia no universo, tudo se liga, não há nada, não há privilégio, a lei é muito clara, ela é tranquila do entendimento. A gente pode não saber os passos, né? Como é que isso sai de um lugar, vai para o outro, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem? Como é que nós vamos seguindo nesses passos? Muitos detalhes aí nós realmente não sabemos, nós não fomos capazes ainda de descobrir, né? Ou não nos foi revelado isso. Mas tudo se encadeia, a gente sabe que tudo se encadeia. Diga. Lu, então, aqui, pelo que eu estou entendendo, a igreja dogmática dividiu em criatura espiritual, criatura humana e criatura corpórea. E a criatura humana não faz parte da criatura corpórea? Então, eles não têm esse conceito. Não dá para diferenciar, né? No começo do texto, eles falam numa criatura espiritual, numa criatura corpórea, material. Mas depois ele liga essas duas criaturas na humanidade, que teria uma alma ligada a esse corpo. Então, eles não explicam como é. Fica aquelas coisas do mistério divino, né? Não fica claro. Por isso que Kardec, na hora que pega isso, ele refuta de uma maneira muito clara que essas ideias não condizem, porque não tem sequência, não tem lógica. Né? Então, a Igreja Católica segue até hoje esse concílio? Não sei se escreveram isso. Se isso já mudou, não sei. Mas era o conceito da época, até 1500, né? Não estamos muito longe. O quinto concílio de Latrão foi em 1500. Então, nós estamos falando de 500 anos atrás. Não sei se isso mudou. Entendi. Vamos lá. Luciano, você quer continuar ou passar? Porque aí começa esse ponto 4 na semana que vem. O que você acha? Podemos. Vamos começar aqui. Começa no 4, né? Isso. Vamos lá. Aí a gente passa para o Livro dos Espíritos, é verdade. Então a gente começa no item 4, semana que vem. Tá bem? Beleza. Gente, tá claro isso aí? É porque às vezes é confuso mesmo, porque é uma teoria meio sem pé e sem cabeça. O Kardec acostumando com lógica, evolutiva, a razão predominante. Vamos lá, diga, Silvana. Mas eu já ouvi, Luciano, a citação das palavras os anjos, serafins e querubins em palestras de espíritas mais antigos. Como é que é isso? É estranho, porque não é um nome que é usado dentro do Kardec propôs, dentro dos livros da codificação. Ah, então não é. Não é. Não é. Para nós espíritas, o que Kardec propôs? Espírito de primeira ordem, segunda e terceira ordem. Tá. Com aquelas subdivisões que propôs. Né? Uhum. Tá serafim, querubim. Não, É. tem sentido, porque faz parte do nosso corpo conceitual. A gente só entende a ideia. Seria um espírito puro. Pronto. Então, aquela confusão de palavras, né? Você tem que entender. Uhum. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Gente, então vamos, Livro dos Espíritos, questão 579, tá bem? Kardec está nos trazendo lições acerca da missão de espíritos, né? Contrapondo espíritos missionários e espíritos que somos nós que estamos aqui passando por provas, por problemas, por dificuldades, nos redimindo. Né? Então, ele está combinando essas duas teorias. Certinho? Olha o Cleone aí. Seja bem-vindo, meu cara. Beleza. Boa tarde, Cleone. Beleza. Vamos lá, então, gente.
Questão 579. Vamos lá. Visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá nela falir? Olha a pergunta, Kardec. Kardec é extremamente inteligente mesmo. Fala assim, bom, se Deus é onisciente, por que ele vai dar a um espírito uma missão se Deus sabe que ele vai falir? É essa que é a pergunta que ele está fazendo. Se nós vamos falir, ou nós não, um espírito missionário aqui no caso, por que Deus vai dar missão para ele se ele vai falir? Melhor dar para um que não vai falir. Não é isso? Seria a nossa lógica? Vamos lá, vamos ver o que os espíritos responderam. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? Ele o sabe. Estais seguros e seus planos, quando são importantes, não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Então, vamos lá. Miramês nos põe que sabe que o espírito vai falir, porque é a onisciência de Deus. Né? Quando Deus vê que o espírito vai vir com determinada missão, Deus sabe se ele vai conseguir cumprir ou não. Mas aí vem a nossa pergunta muito lógica, por que ele permite? E aí, a questão que Miramês põe é que nós, enquanto almas, enquanto espírito, quando encarnamos, estamos num processo de aprendizado. E que cada um de nós tem também uma idade espiritual. Alguns de nós é mais velhos, é mais velho, é mais capaz em termos de vivência, já vivenciou mais coisas. E que mesmo que falhemos, essa falha não quer dizer que nós perdemos tudo que nós passamos. Mesmo na falha, né, nós vamos mitigar o ganho, nós vamos diminuir o ganho, mas nós vamos ter algum ganho em uma encarnação, mesmo que a gente fale, ou mesmo, no caso aqui, que um espírito fale enquanto missionário. E que, muitas vezes, essas vindas, mesmo que vá falhar, elas fazem parte do processo de despertamento do espírito. Não é? Então, e aos poucos, nós vamos, mesmo que falhemos em uma ou outra encarnação, mesmo que o espírito missionário fale em uma ou outra encarnação, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai adquirindo bagagem e vai assimilando as leis divinas, mesmo através dos erros. Então, esse é o papel do missionário. Né? Mesmo que ele fale, não tem problema, vai aproveitar. Oi? Essa questão entra nos atributos de Deus, né? A onisciência, que Deus é onisciente, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele está presente em todos os tempos, digamos assim. Uhum. E sendo Jesus espírito puro, né? Já tendo essa conexão total com Deus, por exemplo, no caso de Judas, Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mesmo assim, Jesus dá a oportunidade, né? Que pergunta para Judas, amigo, aqui veio, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Será que a gente pode... Ficou aí no finalzinho, Diego? No finalzinho, será que a gente pode... Acho que a internet caiu. Voltou agora. Aonde que eu parei? No finalzinho, será que aqui a gente pode... Estava comparando Judas com isso. Isso. Será que a gente pode usar esse exemplo, como você está falando? Por exemplo, que Deus sabe que a gente vai falir, mas que a gente tem a oportunidade porque é aprendizado para nós. É aprendizado. Foi aprendizado para Judas, né? E depois, ele, em outra encarnação, ele se redimiu disso. Né? Isso é esperado. É interessante, se a gente pegar o Prolegônios do Livro dos Espíritos,
eu vou chamar a atenção para vocês, pedir para vocês lerem depois. Olha quem assina os prolegônios. São conselhos que os espíritos dão para Kardec quando ele estava montando a codificação. E olha quem assina. É João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Sócrates, Platão, Fênelon. E nos prolegônios, eles falam para Kardec: você vai passar por isso, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, tal determinadas coisas você não vai mostrar de início, vai mostrar quando nós te falarmos, né? E Kardec, no Obras Póstumas, fala que os Espíritos falam para ele também: se você falhar, outro vai vir no seu lugar para cumprir a sua missão. Não é? Então, é muito claro isso, né? E Deus não deixa tudo na mão de um homem, não é isso? Ele tem sempre, ainda mais se é onisciente, ainda mais se ele sabe quem vai conseguir cumprir ou não, isso não vai ficar na mão de um só. Mas os espíritos evoluídos sabiam que Kardec não ia falhar. Ah, com certeza. Os puros, né? Pelo menos os puros. Espírito nobre, né? Espírito missionário, aí é aquela coisa, é difícil falhar, né? Não era um espírito puro ainda? Não. Mas já é espírito superior, né, Kardec? Veio com a missão e cumpriu com louvor a sua missão, né? Vamos lá. Luciano, só para complementar aí, para quem tiver interesse em ler os prolegômenos, está logo após a introdução, viu, gente? No Livro dos Espíritos, logo após. É o próximo capítulo. É no comecinho aqui do Livro dos Espíritos. É lá, bem legal de ler. Tudo certo? Vamos para a última pergunta aí? O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Não, ele tem a experiência. Não entendi, Luciano, a pergunta. O que ele está perguntando? O espírito que vem com missão, para cumprir a missão, ele tem a mesma ansiedade, o mesmo nervosismo, a mesma inquietação do espírito que vem fazer por uma prova? Ou seja, o espírito nobre que vem encarnar, vamos trazer aqui, Chico Xavier encarnar, e nós vamos encarnar. Quem que vocês acham que vai estar mais apreensivo? Nós. Nós, porque nós não temos a bagagem. É isso que eles estão falando, porque o missionário é diferente do que não é missionário. O missionário, ele já tem a bagagem. Ele conhece do assunto que ele vem fazer. Divaldo Franco. Vocês têm dúvida que Divaldo Franco é missionário? Raul Teixeira é missionário? Mas ser missionário não quer dizer que não vá passar por algum problema. Porque aí vocês vão perguntar assim: pô, mas Chico era missionário, mas ele teve problema no olho, teve tumor de próstata, e passou por diversos problemas, né? Ele é missionário. Ele vai dar conta da tarefa. Ele pode falhar? Pode. Mas a chance de falhar é menor, porque ele já tem bagagem, ele tem conhecimento da causa. Enquanto nós, que estamos aqui em provação, nós vamos passar nossos perrengues. E muitas vezes nós vamos falhar, porque nós não temos firmeza, nós não temos bagagem, nós não despertamos espiritualmente para isso. Não é? Então, é interessante porque Miramês traz uma outra coisa que é legal, que o espírito missionário, ele é testado. Os outros espíritos vêm tentar prejudicá-lo, pessoas são usadas para tentar prejudicá-lo, mas eles são tranquilos, resignados, serenos. E nós, espíritos em provação, somos tentados por sintonia. Por sintonia. Nós nos sintonizamos com aquilo que nós ainda temos de ruim entre nós.
é diferente deles. Eles, às vezes, são testados por perseguições, por problemas. Nós, não. Nós atraímos situações e pessoas naquelas imperfeições que ainda temos para que nós passemos por essas provas. É sutil a diferença, mas é diferente. Deu para entender a diferença? Sim. Deu? A gente procura, né, Anselmo? Exatamente. É na fala, quando o Tiago, na fala dele, diz isso. Nós somos tentados pela cobiça que ainda temos. Né? Tiago usou esse termo na carta dele. Né? E depois ele usou um outro termo, nós somos testados pela concupiscência que ainda temos. Né? Concupiscência? Isso. Concupiscência? Isso. É isso? São o quê? As nossas ambições materiais, nossos desejos e busca por sensações. Então, a nossa concupiscência. Né? É isso. A Helena vai ter que ajudar a gente aí. Cadê a Helena para ajudar a gente? Então, é isso aqui. A diferença é essa. Né? Os missionários, eles estão aqui e eles resistem com resignação. Muitas vezes nós nos desesperamos, nós nos apavoramos, nós nos revoltamos contra Deus. E o missionário não. Muitas vezes usa isso como combustível para eles seguirem em frente. Certinho? Tá bem aí, gente? Ficou claro aí? Combinado? Beleza? Beleza. Então, semana que vem nós começamos na 581. Tá bem? Certinho. Beleza. Certinho. Semana que vem a gente... Deu para entender, Gabriela, o que é a apreensão aí? Sim, sim. Eu pensei nisso, mas eu achei que não era nesse sentido que ele estava falando. A gente lembrar do Surgismundo, né? Quando ele vinha no seu processo reencarnatório, o desespero daquele espírito para reencarnar com aquele ser que ele tinha tido intriga ia ser o seu pai. Sim. Né? Ele ficou muito apreensivo. E o pai não aceitando, e não o aceitando como filho, pelo menos inicialmente. Até que a espiritualidade trabalhou nisso. Isso deve ser uma coisa muito comum, gente. Reencarnações de espíritos que têm desentendimentos, que têm problemas, vêm juntos. E aí há uma apreensão muito grande. Porque eles precisam se ajustar. Né? Porque são devedores da lei. E aí, quando encarnam juntos, têm os seus problemas. E isso é muito comum dentro das nossas famílias. E é interessante que Miramês fala que quando nós começamos a receber o Cristo, é importante que nós olhemos para esse que ainda tem sentimentos ruins da retaguarda com bondade, com misericórdia. E aceitemos, às vezes, provocações, às vezes, injúrias, e recebamos isso, mas de uma maneira sem gerar raiva, sem gerar vingança. E aí, dessa maneira, nós estaremos progredindo enquanto espíritos. Isso é muito comum dentro das famílias. Né? E nós precisamos ter esse olhar mais claro sobre isso. Certinho? Certinho. Então, nossa prova. Né? Oi? Eu olhei aqui no Google, concupiscência é a cobiça de bens materiais e prazeres sensuais. Sensuais, é isso aí. É isso aí. Concupiscência. Isso. Tranquilo? Podemos finalizar? Então vamos lá, Vanessa, agora é com você aí. Adilson, você pode fazer a prece final para nós, por favor? Fazemos. Então vamos, nesse momento, já procurar agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, né? A dádiva da vida. Agradecendo por mais esse dia. Agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado.
as bênçãos já recebidas e que estamos recebendo nesse momento. Agradecendo ao mentor da casa lá, irmão Dimas, e toda a sua equipe espiritual também, que está sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando e nos inspirando nos nossos trabalhos. E, como sempre, foi uma tarde bastante aproveitosa, né? Onde pudemos enriquecer os nossos conhecimentos dessa mensagem do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, né? Agradecendo toda a equipe espiritual que está sempre conosco, né? Nosso mentor, nosso anjo guardião. E pedimos, Senhor, que todos esses companheiros que chegaram até nós nesse momento, na nossa mente, em nossos corações, possa ter sido envolvido nas suas vibrações de paz, de amor, de harmonia, de fraternidade. E que o Mestre Jesus continue conosco, né? Abençoando a semana que inicia, que possa ser de muita luz, de muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Assim seja. Assim seja, gente.